Estamos de volta com o MPA na TV e o nosso convidado de hoje é o Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul e membro do Conselho Nacional do Ministério Público, o Dr. Cláudio Barros Silva. Doutor, como que deve ser, que tipo de estratégias o promotor de justiça ele deve adotar para questões ligadas à comarca? Olha, quando um promotor assume na sua comarca, ele deve ter conhecimento das questões da comunidade. A primeira coisa que um promotor deve fazer é ter uma relação com as autoridades da comunidade, procurá-las, se apresentar e passar a conhecer a comunidade. Depois, tentar participar das reuniões de organização social para conhecer os problemas da comunidade. Identificando os problemas de uma determinada comunidade, ele poderá ter, dentro do perfil de atuação e do plano de atuação da instituição, aquilo que irá priorizar na sua atuação. Por exemplo, se a comunidade distinguiu a necessidade da criação de conselhos municipais com relação à saúde, à educação, à criança e adolescente, o promotor poderá estar envolvido intensamente com relação a essas questões, buscando a solução dessas questões no ambiente da própria comunidade. Então, ele tem que conhecer efetivamente as questões da sociedade, se comunicando com todos os segmentos. Se for uma comarca que tem um perfil mais turístico, questões ligadas ao turismo, meio ambiente, isso? Eu não tenho dúvida alguma, né? A questão do turismo deve conviver com a proteção ambiental. Então, um promotor que trabalha, por exemplo, numa área, neste estado do Pantanal, né, que trabalhe em Bonito, ele terá que saber que a necessidade da comunidade em ter toda uma efetivação de envolvimento e de parcerias com relação ao desenvolvimento turístico e, ao mesmo tempo, a preservação do meio ambiente, que é o que traz as pessoas a este turismo ecológico. Então, esse trabalho do Ministério Público tem que ter essa sensibilidade, essa visão, a preservação de todo o ambiente que proporciona esta riqueza diferenciada, né, e que atrai turisticamente pessoas do mundo inteiro, faz com que nós tenhamos que ter claramente a ideia de proteger esse meio ambiente. Da importância de conhecer a realidade local. Claro. É verdade. Doutor, entrando em um assunto mais específico, como é que vai ser o trabalho de levantamento no número de inquéritos sobre homicídios em tramitação até 2007 no país? Como é que vai ser esse trabalho? Esse trabalho o Conselho Nacional passou a desenvolver com o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça, desenvolvendo uma estratégia nacional de segurança pública. Tanto o Ministério da Justiça quanto o Conselho Nacional de Justiça destacaram as suas prioridades e o Ministério Público entendeu de destacar como prioridade para efeitos de uma estratégia nacional a questão relativa aos delitos dolosos contra a vida, aos homicídios. Então, nós passamos a trabalhar essas questões. Estamos fazendo um levantamento nacional da questão relativa ao homicídio nos últimos anos para que se tenha uma fotografia real do número de homicídios, né, sem mascaramento nenhum, ou seja, nós não estamos preocupados com a proteção de nenhum segmento político, né, e nem de segmentos de cidades que têm interesse em não demonstrar o seu número de homicídios, mas sim ver a leitura dos homicídios, o que foram transformados em inquéritos policiais, né, o que resultou em ações penais e o que resultou em efetividade com relação à responsabilização daqueles que praticaram os homicídios, para que nós possamos ter claramente uma leitura do perfil do crime mais grave contra qualquer cidadão, que é retirar a sua vida, né? Deixa marcas extremamente profundas nas famílias e nas pessoas que convivem com as pessoas que são vítimas desses delitos. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público quer ter claramente o perfil do crime de homicídio, para depois, a partir do perfil do crime de homicídio, poder desenvolver estratégias para tentar diminuir o crime de homicídio e para tentar ter mais efetividade com relação ao combate ao homicídio. Nós não podemos mais pensar que tenhamos processos que possam durar mais de 10 anos, 15 anos da prática desses homicídios, porque é muito comum que alguém mate alguma pessoa e que depois saia do local onde morava antes e se afaste para um determinado local distante desse país. E não se encontre mais. E nós passamos 10, 15, 20 anos com o processo aberto e sem a responsabilização daquele que causou tremendo trauma a uma determinada família. Então, a ideia nossa é conseguirmos ter o controle desses dados e, a partir do controle desses dados, desenvolver, juntamente com o Judiciário, juntamente
com o Ministério da Justiça, que trabalha a questão de segurança pública, estratégias e compromissos gerais nossos para alcançarmos resultados mais efetivos com relação ao homicídio. O estudo ele é fundamental e justamente vai facilitar o trabalho a partir dele, mas apontar o número de inquéritos abertos no país vai também revelar uma realidade que é muito sensível, né? Que é a questão do sistema carcerário. Como é que tem sido a fiscalização do MP com relação ao sistema prisional hoje? Eu acho que nós temos aí alguma questão. Esse problema do número de inquéritos, ele vai ter que refletir a realidade e a leitura que nós vamos ter que ter, porque não adianta nós temos uma ocorrência que não se transforma em inquérito, ou nós trabalharmos apenas com os flagrantes em delito para efeito de transformar em inquérito. Nós vamos ter que saber identificar o que é homicídio e o inquérito feito na investigação daquele homicídio. Este é um problema sério. O outro problema mais complicado para nós é o reflexo disso com relação a todo o sistema, não só o sistema carcerário, mas todo o sistema de justiça, o sistema de investigação, o sistema de justiça e o sistema depois da execução da pena. Na execução da pena nós temos problemas seríssimos no Brasil, né? O grande problema do sistema brasileiro, do sistema de punição brasileiro hoje está exatamente na punição, né? No reflexo da punição. Eu fui relator de um processo do Estado do Mato Grosso do Sul, no Conselho Nacional, que tratou do sistema carcerário, do apontamento de colegas do Ministério Público, de magistrados, como responsáveis pelo caos no sistema carcerário. Evidente que isso não está sob responsabilidade de membros do Ministério Público nem do Poder Judiciário. Isso é o problema do sistema. O sistema não funciona. Achar os responsáveis por isso é muito mais encontrar dentro daqueles que tenham vontade política para resolver, ou seja, precisa de vontade política de enfrentar a questão do sistema. Mas nós temos um sistema caótico e o perfil do preso, por exemplo, neste estado é diferente do perfil do preso no meu estado, no estado do Rio Grande do Sul, ou no estado de São Paulo, ou no estado do Rio de Janeiro. O perfil do preso no Mato Grosso é majoritariamente a questão do preso por tráfico de entorpecentes, né? Enquanto o perfil nos outros estados são de outros delitos, crimes contra o patrimônio e tal, sempre em função do crime de tráfico, porque se assalta para obter recursos para consumir no tráfico, mas para todos os efeitos o sistema prisional reflete estes dados. O que nós temos é que ver como nós vamos resolver as questões do sistema carcerário com esse reflexo da Estratégia Nacional de Segurança Pública. É uma batalha muito grande ainda, né, doutor? É um mundo. É verdade. É bom, o senhor que ingressou na carreira do Ministério Público em 1982, o senhor veio a Campo Grande falar justamente para novos promotores de justiça. Como é que é passar essa experiência para essas pessoas que estão ingressando agora na carreira e falar da responsabilidade do membro? Eu tenho uma história, eu fui advogado durante um período, depois estive na magistratura do meu estado e fui para o Ministério Público porque queria ser promotor. Então, para mim, assim, é uma satisfação muito grande poder falar para novos promotores, porque a atividade no Ministério Público é uma atividade apaixonante, né? Tem que haver paixão, tem que haver compromissos, responsabilidades. Eu até digo que é um casamento que nós temos com a instituição, né? Isso importa em sacrifícios, né? Há certamente grandes realizações, mas certamente também grandes sacrifícios. E eu acho que estes sacrifícios, às vezes, eles são compensados pelas realizações que nós, durante a nossa carreira, passamos a ter. E poder falar para promotores que têm uma vida inteira pela frente, estão ingressando agora e têm, pelas reformas constitucionais, no mínimo 30, 35 anos ainda dentro do Ministério Público, é uma satisfação muito grande poder passar experiências, falar sobre responsabilidades, né, e dizer sobre os compromissos que o Ministério Público, que os membros da instituição têm com a sociedade. O que nós precisamos, de fato, são pessoas que residam nas comarcas, que conheçam a realidade social, que desenvolvam um trabalho de aproximação com a sociedade e que possam ser parceiros para a solução das questões sociais em cada comunidade. Se isso nós estivermos fazendo bem, a sociedade certamente irá reconhecer e aplaudir o trabalho de um promotor de justiça. Com certeza. Dr. Cláudio, muito obrigada pela sua presença aqui no MP na TV. Obrigado. Bom, nós vamos ficando por aqui. Semana que vem estamos de volta com muito mais informação para você. Até lá.